as pessoas elas estão com dúvidas. Eles vão ser donos da praia? Essa é a primeira grande dúvida. Segundo, pode impedir o acesso, vai haver, né, de fato, uma deterioração ambiental? Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência, você já sabe, acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais praística do que a minha, do que a sua. Faz quanto tempo que você não vai na praia? Cara, não vai à praia? Faz tempo, hein? Faz muito tempo. E olha hein? que meus pais moram em Santos, hein? Então, já vai fazer uns 3 meses que eu não vou lá. Esses dias eu passei numa poça aqui no quintal, achei que era praia. Eu tava meio sonolento, assim. Falei, já viu aquele pessoal que quando chove fica esperando o carro passar pra vir aquela onda? Aquela onda, né? Pra sair surfando. São Paulo você já pode andar com uma prancha de surf. E quando chove, já dá pra você surfar em alguns lugares, né? Então... Hoje o pessoal tá reclamando do título da nossa live, privatização das praias. Calma, gente, a gente vai falar sobre isso. Exatamente. Se é privatização mesmo, se não é, se é da praia, se é do quintal, estamos se é da rua. aqui para orientar a galera. Bom, vamos falar da PEC, né? Já que a questão é a privatização da praia. É importante que a gente diga que pegou-se na imprensa a mania de dizer que existe uma proposta de emenda à Constituição que vai privatizar as praias. Com a sequência da PEC da privatização das praias. E todo mundo começa a falar muita coisa. Essa PEC vai impedir que o povo vá à praia, vai criar praias privadas no Brasil. 2, isso vai gerar um impacto ambiental muito negativo, porque privatizadas as praias, aumenta-se o risco de poluição ou de deterioração dessas áreas. 3, vai se aumentar a desigualdade social no Brasil, porque nós vamos ter donos de praia, pessoas que nunca poderiam ser donos dessa área, serão, portanto, proprietários por inteiro. Mas essa PEC, ela fala dos terrenos de marinha. E acerca dos terrenos de marinha, que são aqueles que se medem por um tratado de 1831, um tratado novinho, a altura das marés até 33 metros de largura, né? Um raio de 33 metros. Essas áreas são consideradas áreas de marinha. E essas áreas de marinha, elas são ocupadas? São ocupadas. A gente tem a praia, mas a gente tem ocupações nessas áreas. Tem casas, tem prédios, tem uma infinidade de coisas, tem quiosque, etc. e tal. E eles são ocupados pelo regime da ocupação ou pelo aforamento. As pessoas, elas ocupam e pagam mensalmente, anualmente, dependendo da situação, a taxa de ocupação mais ou o foro, dependendo da modalidade. E o que essa PEC diz é que esses ocupantes privados dessas áreas, eles, se estiverem nessas áreas há mais de 5 anos sem registro, eles têm o direito de pleitear a propriedade plena dessa casa, desse negócio, enfim, daquilo que tiver dentro desse raio de 33 metros. E quem não estiver registrado no sistema de ocupação, no sistema de aforamento, se estiver pagando o foro na data da promulgação dessa emenda, se ela for aprovada, vai ter o direito de pagar uma diferença. Você vai somar o tanto que você pagou nos últimos 5 anos, vai se calcular uma diferença e você vai acabar comprando e o domínio passa a ser seu. E isso levanta uma série de dúvidas. E essa série de dúvidas, ela não é bem esclarecida no texto da proposta de emenda à Constituição. E a primeira coisa que se diz é a privatização da praia. Por que essa emenda, essa proposta de emenda, visa passar o domínio completo daquele que já ocupa, ou seja pelo regime de ocupação ou de aforamento, a posse plena dessa área,
a titularidade passa a ser dele, então ele pode vender, ele pode alugar, e não precisa mais pagar a taxa de ocupação, nem o foro. As pessoas, elas estão com dúvidas. Eles vão ser donos da praia? Essa é a primeira grande dúvida. Segundo, Pode impedir o vai acesso, haver né? de fato uma deterioração ambiental? E terceiro, vai se aumentar a desigualdade social por conta disso? No meu ponto de vista, eu já quero dizer só preliminarmente, que a gente vai se aprofundar, não, não e não. A praia não vai ser privatizada, porque existem 3 tipos de bens públicos. Os bens de uso comum, os bens de desígnio e os prédios, as instalações das instituições, organizações, autarquias públicas, etc. e tal. Essa PEC, ela não interfere no bem de uso comum. E o bem de uso comum, o Código Civil, no artigo 99, diz que os mares são um bem de uso comum. Então, o que essa PEC vai mexer são nos terrenos de marinha e não nos bens de uso comum. É claro que para você chegar no mar, você precisa da areia, você precisa percorrer aquele caminho. Então, a privatização da praia não vai acontecer. Em segundo lugar, ambientalmente, a legislação ambiental também não vai mudar. As precauções a serem tomadas continuam as mesmas. E acho até que tem um benefício, porque quando o particular ele passa a ter o domínio daquela área, ele passa a ser responsável. Inclusive por multas, inclusive por obras. Muitas vezes o poder público, ele não faz. Se o poder público, que é dono dessas áreas, não toma as medidas ambientais necessárias, nada acontece. Porque o poder público não vai ser afastado do domínio e não vai ser condenado por não fazer as obras necessárias. Agora, o dono privado, existem meios, ele pode até perder essa propriedade, ela pode ser penhorada num processo judicial. E por fim, a questão da desigualdade também é uma coisa indiferente, porque a praia continua de todos e hoje também, se você for pensar quem tem dinheiro para ter um imóvel à beira-mar dentro desses limites, tem que ter o dinheiro, além de pagar o IPTU, além de pagar o imóvel, ainda tem que pagar o foro. Então, as minhas respostas são um triplo não. Mas a grande questão deste tema, desta PEC, para mim é essa. Espero ter sido claro. E também lembrar que aqui no Brasil a gente acaba sabendo das coisas ou vira assunto nacional quando as celebridades falam sobre, né? Então, a gente teve essa comoção a partir de Luana Piovani e Neymar, e aí virou uma torcida e aí virou outra coisa. Carlos Nobre quer falar ou a Laila quer falar? Eu vi o vídeo da Laila, quem quer começar? Tá, por favor, então, Carlos. Não, é o seguinte, assim, eu sou cientista climático, o Edmo e o colega Felipe, então, assim, eu acho que precisa ter uma PEC, mas 180 graus dessa. Tá. Qual é a PEC? Em primeiro lugar, tem que haver uma atualização, porque a lei, ela é 33 metros da marinha de um nível lá do século XIX. Fato. O nível do mar já subiu 20, 25 centímetros em todo o planeta. Então, por exemplo, eu, quando criança, jogava futebol de praia lá em Itanhaém, na casa meu tio tinha uma casa lá. Eu ia todas as férias, jogava lá. 4 anos atrás eu voltei em Itanhaém, o lugar que eu jogava não existe mais. É mar. O mar avançou. É mar. Então a primeira coisa a ser feita é assim, atualiza isso agora, atualiza isso. Você vai ver que esses 33 metros já vão avançar para um monte de áreas que não são mais públicas. Elas são... A minha experiência, por exemplo, em Santos, que minha família é de Santos, eu tava procurando algum apartamento para meus pais e tinha o tal do laudêmio, né? Que você pagava para a Marinha se ele fosse numa distância lá que eles falavam lá. Então, assim, primeira coisa, quando você atualiza isso, já tem um enorme problema. Mas também a emenda constitucional, ela tem que levar em consideração o seguinte, está aqui o Edmo, o Felipe para falar bem mais sobre isso, mas é o seguinte, o nível do mar não para mais de aumentar. Não para. Esse ano, tivemos a maior temperatura da Terra, dos oceanos, desde o último período interglacial. Nossa. Quando você vai no último período interglacial, 120, 130 mil anos atrás, o nível do mar estava nesse nível de hoje? Aqui não. Estava 6 metros mais alto. Mais baixo ou mais alto? Mais alto. Mais alto? Mais alto. Então, se a temperatura continuar 1,5 e chegar a 2 graus,
o manto de gelo da Groenlândia, parte do manto de gelo da Antártica, vai derretendo. Ah, isso leva séculos? Sim, leva séculos. Mas o nível do mar não para mais de subir. Mesmo que o nível do mar suba 50 centímetros a 1 metro, não tem sentido privatizar essa área. Ao contrário, a emenda constitucional tem que dizer o que vai fazer com áreas que não estão nessa área da Marinha hoje. O que vai fazer? O mar vai subir, vai subir, vai subir. Muito difícil achar soluções para isso. Mas, na minha opinião, a emenda constitucional tem que ser muito mais para ver o que fazer com a emergência climática. O que nós vimos no Rio Grande do Sul? Todas aquelas dezenas de milhares de casas na beira dos rios. O rio não para de subir. Então não pode, as pessoas não podem voltar ali. Mesma coisa das praias. E o aumento do nível dos rios é influenciado pelo quê? Pelas mudanças climáticas. Também. Bateu o recorde de chuva. Deixa eu dar um exemplo. Tá. Além disso, que é o aumento médio do nível do mar, como o Edmo falou, eu sou mais um cientista atmosférico. Aí eu digo o seguinte, as tempestades em cima dos oceanos, globalmente, mas em cima dos oceanos elas estão ficando tão mais fortes. O que é a tempestade forte? Um vento muito mais forte, a pressão fica mais baixa, isso transfere uma enorme energia para o oceano. Aí faz o oceano subir ou descer. Isso o que é? Onda. Essa onda vai caminhando, às vezes centenas de quilômetros, aí ela explode na praia, ela quebra na praia. Na costa. As ondas, se a temperatura ficar em 1,5 graus a 2 graus, as ressacas, né, marés de tempestades, o nome que a gente usa é ressaca, elas vão ser 2 a 5 metros em toda a costa brasileira. Então, além do nível do mar subir talvez mais de 1 metro até o final do século, talvez 1,5 metros, as ressacas estão ficando muito mais fortes. Veja no litoral do Nordeste. O que eu quero dizer é o seguinte, já as ondas, as ressacas mais fortes, vejam o que elas já estão fazendo em várias partes do litoral brasileiro, principalmente do Nordeste. Elas já invadiram, destruíram casas, destruíram ruas em cidades e tal. Então, veja bem, essa é uma realidade climática, oceânica e atmosférica que não tem mais jeito. Nós temos que ter PEC para levar isso em consideração e aí sim, nada fácil, você pode dizer mais, porque eu não entendo muito desse aspecto judicial, legal. Hoje em dia ninguém entende. É pensar o seguinte, climaticamente não tem mais volta. Não. Então, como o nível do mar vai subir, as ressacas vão ficar mais fortes, como atuar? Entendi. Laila, quer falar? Eu posso falar. Bom, primeiro eu fico feliz de ter contribuído para que essa pauta tenha se popularizado tanto, assim, o vídeo da Luana. Falou alguma coisa, Rogério? Não, falei com certeza, com certeza contribuiu. Porque a treta toda da Luana com o Neymar começa quando ela posta um vídeo meu, e eu fico muito feliz em poder contribuir. Mas no fim do dia, eu, assim como o Pavinato, somos comunicadores. E eu acho que a gente tem aqui hoje, por exemplo, 4 especialistas. E são eles que devem responder as perguntas que o Pavinato levantou. São eles que sabem o que vai acontecer. Desculpa, então, eu sou professor, mestre, doutor e livre-docente em Direito. Em Direito, desculpa. Desculpa, eu estava falando especificamente aqui da área ambiental, de clima. E aí então volto para mim, assim, eu sou muito, meu conhecimento é muito restrito, eu bebo das fontes da ciência, que é o que eu acredito. Então, quando eu faço aquele vídeo, eu estou trazendo fatos, eu estou trazendo provocações, eu acredito com toda a minha fé que a gente está diante de um problema que a nossa geração está encarando, a gente não fala mais de gerações futuras. Então, quando eu ouço argumentos contrários a essa PEC, que são quase todos no sentido econômico, de desenvolvimento, de dinheiro, eu fico desesperada, porque eu tenho filhos pequenos e eu falo, pelo amor de Deus, a gente precisa cuidar de planeta, porque não vai adiantar estar com um bolso cheio de dinheiro. Nos próximos anos, a gente tem um mar que vai ter mais plástico do que peixe daqui a pouquíssimo tempo. Enfim, queria dizer que, assim, de novo, fico muito feliz por estar contribuindo para trazer luz para esse debate, para estar popularizando esse debate, para a gente estar aqui num podcast incrível falando sobre isso,
Mas eu acho que no final a gente tem que escutar mesmo quem sabe e que são essas outras pessoas maravilhosas que estão aqui comigo. Quer complementar? Posso complementar uma coisa? Em relação à PEC, né? Tá. Eu acho que ela vai no sentido contrário, no sentido que é dar posse, como a gente falar, para quem já está ocupando. E, na realidade, nós estamos num momento de emergência climática e eu acho que o que tinha que se discutir é como a gente vai responder a tudo que o professor Carlos falou. Quer dizer, as coisas vão ficar cada vez piores, não tem como melhorar, só vai piorar. A única maneira que a gente tem de se proteger do cenário que o professor Carlos trouxe é preservando. Né? Tem pontos que já não tem mais o que fazer. Então, mas ele falou que é um point of no return, não dá para voltar, não tem nada. Mas a gente pode preservar. A água vai invadir muito mais. Por exemplo, apesar do nível do mar estar subindo, o nosso maior problema na costa, e aí talvez a gente, é a erosão. E a erosão não acontece por questões naturais, acontece por ser humano está ocupando de forma errada. A erosão acontece pelo quê, por exemplo? Você ocupa, por exemplo, recentemente saiu, por exemplo, um proprietário de terra murou as suas terras, vocês devem ter visto, com coqueiros. Que diz que é para preservar de erosão. Que não preserva, nada segura. Você pode botar rocha, madeira, o que for, a água leva tudo. Então, esses eventos, quando você vem uma grande ressaca, vai levar tudo aquilo. E você está simplesmente reduzindo o aporte de areia para outros lugares. Você pegar Ponta Negra em Natal, não existe mais praia, quem já foi lá. Tem uma rede hoteleira que cobriu as dunas, impediu de chegar areia, e a gente sabe que portos que foram construídos há mais de 50 anos, demorou 50 anos, mas quando chegou, o preço foi pago. Quer dizer, você perdeu as praias e cadê o turismo? Quer dizer, você não investiu, não tem preservação nenhuma. Os portos também atrapalham. Atrapalham também. Eles reduzem, eles seguram o sedimento. Então a gente está chegando no momento que o nível do mar vai subir, as tempestades, chuvas vão chegar com maior intensidade e ondas mais altas também? Ondas mais altas, com maior poder de transporte de sedimento, né? E a gente vai perder tudo. Então, eu ter dinheiro, mas a pessoa que tem dinheiro para construir uma casa num lugar indevido, tudo bem, ela vai conseguir. Mas é questão 10 anos sendo otimista, vai perder tudo.